O painel de oradores, aqui ao meu lado esquerdo, tenho o Rui Coimbra, vice-presidente da CASO. Ao meu lado direito tenho o professor Luís Fernandes, investigador, psicólogo e professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. E na ponta, José Queiroz, psicólogo e diretor da AP10. Sem mais delongas, quem quer dar início? É o Queiroz. É uma decisão inicial, ninguém quer começar. Bom, olá, boa tarde. Estou na ponta, mas não sou de ponta. Sou apenas um psicólogo. Nem isso somos, pronto. Mas antes de tudo gostaria de agradecer à Mudar. Não Mudar o Porto. Ai meu Deus, vou esquecer mesmo. Saber compreender. Não liguem que eu, honestamente, nem queria muito. Falta. Já não estou com muita disponibilidade assim para andar a fazer discursos e participar num espaço público, por várias razões, mas como a saber compreender, para o qual eu tenho bastante carinho, e este tipo de ações me tocam bastante, disponibilizei-me internamente para estar aqui, porque acho que era bastante importante. Mudar o Porto e o papel da redução de riscos. Pois, é uma temática um bocado curiosa. Bom, primeiro ponto. Começando agora a ir diretamente ao discurso. Primeiro, dizer que é demasiado ambicioso pensar que a redução de riscos possa alguma vez mudar a cidade do Porto ou ter a pretensão de mudar qualquer coisa. Como diz a própria definição deste tipo de estratégia de conjunto de políticas de ação social e da área da saúde comunitária, a redução e a minimização pressupõe desde logo algo que é bastante, pressupõe desde logo uma humildade, pressupõe desde logo uma contenção. Porque é essencialmente um conjunto de ações pragmáticas, de caráter humanitário, é verdade, mas são pragmáticas, são utilitárias e procuram criar algumas pequenas mudanças na vida de comunidades e de algumas pessoas que se encontram em situação de exclusão. Mas é mesmo isto, pequenos passos, criar pequenas diferenças e não ter nunca a pretensão de que iremos mudar estruturalmente algo fundamental numa cidade ou numa comunidade ou mesmo numa pessoa. No entanto, estamos ali para disponibilizarmos e para funcionarmos como um ponto de apoio e um ponto de referência para alguém. Eu, quando pensei nisto de mudar o Porto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma palavra, e a primeira palavra que me veio à palavra é um conceito que é o de vazios urbanos. Vazios urbanos, espaços abandonados, e resolvi procurar à internet se encontrava alguma informação sobre isto. E apareceu-me logo um José Mateus, que é o presidente da Trienal Internacional de Arquitetura de Lisboa, e que em 2007 tinha assim uma definição muito interessante para o que considerava ser os vazios urbanos nas cidades em Portugal e no mundo ocidental. E falava logo que eram espaços mais ou menos abandonados, os vazios urbanos, que se encontravam muito bem delimitados no centro da cidade ou eram vagos e difusos nas periferias dessas mesmas cidades, constituíam-se em si mesmo como manchas de não-cidade, que eu achei também muito interessante, e eram, por assim dizer, espaços ausentes, ignorados, ou que até tinham caído, de certa forma, em algum desuso. E por vezes começou-se a olhar para algumas zonas, algumas freguesias do Porto, e não só, de muitas cidades aqui de Portugal, o que nós conseguimos ver é mesmo isto, são algumas manchas de não-cidade, conseguimos ver espaços que de repente se tornaram ignorados ou que foram esquecidos por todos. Ou foram esquecidos pela autarquia, pelo poder, ou foram esquecidos pelos próprios cidadãos porque nunca mais passam lá no trânsito naquela zona, ou foram esquecidos pelas associações, seja lá o que for que acontece, o que é certo é que estes espaços tornam-se em espaços de vazio, em espaços que precisam de ser preenchidos ou que esperam alguma coisa. E é esta ideia também destes arquitetos e urbanistas referem-se a estes espaços como espaços expectantes, que também achei muito interessante. E neste momento, para mim, quando se fala em termos de inclusão, em termos de transformação do Porto, desta ideia de mudar o Porto, o que me vem à cabeça é precisamente isto, é expectante. O Porto, para mim, é um território expectante, é um espaço expectante, e isso significa quê? Significa que é algo que espera. Fui também procurar a palavra expectante, para ver se não estaria a ser demasiado intuitivo na forma como a entendia, e precisamente dizia lá, o expectante é aquele que espera e que observa. Ou seja, é aquele que espera observando. E, portanto, por aqui não se consegue perceber que o sujeito que está expectante, ou o território que está expectante, não é um sujeito totalmente passivo, ou não é um território totalmente passivo.
Aguarda qualquer coisa, mas enquanto aguarda, qualquer coisa nele também se mobiliza, qualquer coisa nele se mexe, e essa qualquer coisa precisamente pressupõe o verbo, ou a ideia de observar, a ideia de ver, a ideia de esperar. E, portanto, quando nós esperamos algo, quer dizer que esperamos sempre uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de uma descontinuidade daquilo que é neste momento. No dia 7 de março deste ano, aconteceu qualquer coisa, também poderia, o Luís esteve lá connosco, aconteceu qualquer coisa aqui no auditório do Rivoli, da cidade do Porto, que se poderia chamar, se calhar, um momento, um turning point, um momento de viragem da narrativa, eventualmente, ou um momento em que se de repente se define uma nova espera de algo. Foi falado nessa altura a possibilidade de se construir um dispositivo, se era válido ou não, se fazia sentido ou não, e um conjunto de ditos de experts ou peritos pronunciaram-se todos a favor todos disseram que sim, que era necessário criar uma sala de consumo assistido na cidade de Porto. E precisamente é isto. O que é que nós esperamos na área da redução de risco para a cidade de Porto, quando falamos de consumidores de drogas que estão em situação de sem-abrigo na nossa rua? Esperamos precisamente que sejam construídas respostas, soluções, estratégias que podem ter vários níveis. O primeiro nível seria logo este do equipamento, e a ideia de que um equipamento é necessário, que um dispositivo é necessário para que os consumos que são feitos aqui na cidade sejam feitos de forma mais segura, para que haja uma proteção social, para que haja uma proteção sanitária para as pessoas que assim se expõem a consumos que são podem ser problemáticos e podem trazer danos à sua saúde e à comunidade que envolve. Mas ao mesmo tempo também nós podemos esperar mais qualquer coisa do que só a construção de um dispositivo, do que só avançar para algo que poderá ser considerado fraturante ou não. E eu agora quero fazer um discurso que é um bocadinho mais, pode ser considerado um bocadinho mais teórico, ou não é o que já é ele, mas pode ser considerado um bocadinho mais vago e não problematizante, mas para mim toca muito no cerne do que é um território que está a sofrer, ou que deveria sofrer uma mudança, que deveria estar a passar por uma dinâmica de construção de algo diferente, e que precisamente toca num conjunto de atores ou num conjunto de soluções que não se fala muito de. E retomo aqui as palavras de algumas das pessoas, como a da Paula França, que precisamente para mim falam muito, ou hoje falaste, mas não tanto como costumas falar, falam muito da importância, por exemplo, das ONGs e, dentro das ONGs, dos dirigentes das ONGs para produzirem mudança, para produzirem a diferença num determinado território. Então, associada à palavra expectante, para mim viriam outras três palavras muito importantes. A ideia de colaboração. O território expectante deve ser um território também em si mesmo colaborativo, deve ser um território participado e um território que se voltasse para as questões do empoderamento ou do empowerment. E colaborativo porquê? Não adianta só nós estarmos a falar muito da construção de algo ou da proposta de se lançar um dispositivo ou algo, como já disse assim, se não houver um conjunto de condições reunidas que são prévias a isso, ou que devem acompanhar o lançamento de um dispositivo. Primeiro, desde logo, a colaboração entre os dirigentes, entre as diferentes ONGs de um determinado território e outros atores, mas estou agora a falar aqui dos atores da sociedade civil, e nomeadamente dos seus dirigentes. É muito comum, aqui no Porto, mas não só no Porto, mas é muito comum, nós termos os técnicos e os profissionais a interessarem-se por uma determinada causa e a lançarem essa causa e a defendê-la e a intervirem por. A Paula França, e hoje por acaso pensei em ti, Paulina de Miguel, quando estava a tomar um sobre isto, costuma colocar muito esta tónica e este vazio que sente dentro dela, de que os dirigentes retiram-se do espaço de discussão e retiram-se de uma outra coisa, e retiram-se de ter uma voz. Quando se tira do espaço de discussão, retiramos de ter uma voz. O que quer dizer que também nos retiramos de fazer um compromisso. É muito difícil nós vermos observar, ver, esperar que os nossos dirigentes façam, dirigentes ONGs, eu sou um dirigente ONG, portanto, estou a tentar aqui assumir esse compromisso. Mas é muito difícil ver os meus correligionários, os meus pares, a assumirem um compromisso ideológico como uma espécie de carta fundamental na cidade, para a construção de algo. Depois também é muito difícil, porque se calhar muitas vezes os próprios dirigentes estão a ilha e não sei, não estão tão bem informados, têm tendência a delegar no técnico, no profissional, a competência e a capacidade para mobilizar a resposta, quando nós temos tendência a esquecer por vezes nós, dirigentes, que muitas respostas não têm só uma dimensão técnica, têm antes de tudo uma dimensão ética e uma dimensão de valores morais. E é da ordem do político assumir esse compromisso moral. E quem é que o pode fazer? É aquele que está delegado para. É aquele que detém o poder. E são os dirigentes que o devem fazer antes de tudo.
Também, claro, que para mobilizar uma resposta é preciso ter técnicos e profissionais mais competentes. Como foi dito aqui hoje bem, é preciso ter profissionais que sejam menos moralizantes e moralistas na forma como se aproximam das suas populações, na forma como se aproximam do território. É preciso ter profissionais que cada vez mais abracem o rigor metodológico da intervenção e que se preocupem com a avaliação do seu trabalho. Também para isso precisamos ter profissionais mais bem formados e profissionais mais bem comprometidos com os objetivos da sua intervenção. E, como é evidente, precisamos ter profissionais e dirigentes abertos à participação. E aqui entro nesta segunda dimensão do participar. Não é cordial, não é justo, não é honesto e não é verdadeiro, não procura a verdade, termos intervenções onde os objetos de intervenção são tratados como isso, apenas como objetos. E não lhes é dada a possibilidade de serem sujeitos, de serem atores e autores da própria intervenção. E então é necessário que eles comecem a participar desde o início de um determinado projeto ou desde o início metodológico de um determinado projeto. É preciso que eles comecem a participar no diagnóstico de necessidades. E não é preciso nenhuma ciência dura, não é preciso nenhum saber profundo para definir, para trazer sem-abrigos, para trazer consumidores de drogas, para trazer trabalhadores do sexo, até para trazer prisioneiros ou reclusos para um desenho e para a participação do diagnóstico de necessidades. Basta fazer entrevistas, basta ter grupos focais de discussão e basta, com perguntas muito simples, poder, de forma genuína e interessada recolher a sua opinião e fazer com que essa sua opinião seja integrada no desenho metodológico do projeto. E depois também era bom e era importante que esses mesmos sujeitos fossem chamados para avaliarem de forma processual, fazendo participar no processo de monitorização e implementação do próprio projeto. Mais uma vez, o recurso à entrevista e aos grupos de discussão são perfeitamente viáveis e fáceis de fazer. E, por fim, deveríamos ter também a coragem, nós técnicos e dirigentes, de, no final, nos processos de avaliação dos próprios projetos, da própria intervenção, perguntar, antes de tudo, àquele que foi intervencionado, entre aspas, qual o seu grau de satisfação com o próprio projeto. O que é que ele sugeriria, o que é que poderia ser feito diferente, que melhorias é que ele introduziria, que partes ou componentes daquele projeto ou intervenção deveriam cair. E isto, muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, não acontece. Finalmente, para irmos um bocadinho mais para lá da participação, deveríamos ser capazes também de abrir espaços de empoderamento, espaços de criatividade para as próprias populações. Ou seja, nós técnicos, nós dirigentes, mais que técnicos, deveríamos ser capazes de fomentar a emergência de novos dispositivos, como associações, redes cooperativas, movimentos, como aconteceu aqui, dos próprios sujeitos que se encontram numa determinada situação de exclusão. Deveria haver mais associações de consumidores, mais movimentos e associações de sem-abrigos, associações ou sindicatos, ou movimentos, ou grupos informais, não interessa, de pessoas que fazem trabalho sexual e afins. E esta ideia de devolver ao outro o seu próprio papel, ou fazer despertar no outro e fazer reconhecer no outro que ele também tem poder, é, mais uma vez, um compromisso, para mim, de caráter ético e moral que os dirigentes e profissionais deveriam ter com as suas populações. Porque, precisamente, falar de cidade, falar de polis e falar de intervenção também tem que ser sempre falar de intervenção política, ou seja, da ação na própria polis, na própria cidade. E provavelmente aqueles que são o alvo da injustiça, o alvo da exclusão por parte da máquina urbana ou da máquina capitalista, ou o que quiser chamar, são precisamente aqueles que estão em menor lugar e aqueles que têm mais depressa o direito a poderem opinar, falar e intervir na própria cidade e na própria máquina que muitas vezes os coloca na franja na franja da cidade. E deveríamos também ser capazes de incluir, pôr-se sentados lado a lado nas nossas mesas de reuniões, os pares, aqueles que sabem, que vêm do contexto de exclusão, os consumidores de drogas, os consumidores de sexo e outros, trazê-los para a nossa mesa e fazer deles uma espécie de profissional, mas é um profissional que tem um saber, uma experiência baseada tem um saber baseado na sua experiência, no seu conhecimento experiencial da sua vida de excluído. E deveríamos ser capazes de dar ferramentas para que eles pudessem se expressar. Deveríamos, antes de tudo, abrir espaços de respeito, espaços em que a sua opinião é valorizada, é escutada e pode ser uma opinião também de transformação do próprio ato técnico. E, finalmente, deveríamos ser capazes também de pedir a esses próprios indivíduos, a esses próprios pares e a estas próprias populações, de lhes pedir ou de criar condições para que eles fossem exigentes com o nosso trabalho. Para que eles, antes de tudo, fossem eles os primeiros a exigir
uma prestação de contas àqueles que fazem uma determinada intervenção. Muitas vezes estamos habituados a que a prestação de contas e o accountability, como gostam de dizer da economia, seja feita apenas por aquele que dá o dinheiro, o financiador. Como se alguém que tem o dinheiro tivesse automaticamente o poder e, mais uma vez, a autoridade moral para pedir contas de uma determinada intervenção. Pois, para mim, quem tem todo o direito, ou quem tem o maior direito e até o maior dever de pedir contas, são aqueles que foram alvo de uma determinada intervenção. E era isso que nós deveríamos também estar mais abertos. E, finalmente, só para tocar numa outra parte que foi aqui falada, que é algo também que eu às vezes vou abordando assim em algum discurso, vou abordar em discursos passados, e que a Paula mencionou hoje sobre a coragem política. E é fácil nós dizermos, porque também já disse isto várias vezes, não é fácil, é difícil, mas é mais fácil pedirmos aos decisores políticos que sejam eles a ter a coragem política para fazer abraçar determinada coisa, como, por exemplo, um dispositivo como uma sala de consumo assistido. Pois eu acho que este é um traço, uma característica do decisor político, de um bom decisor político, de um decisor político genuíno, que se interessa, e eu vou mandar uma boca que eu não me aguento, que não só faz discursos de abertura muito bonitos e diz nós aqui estamos hoje para discutir e apresentar resultados, e evidentemente os resultados das conclusões a que vamos chegar são aquelas que o partido, mas depois não permanece na sala para ouvir essas mesmas conclusões e até para ter uma postura crítica e dizer eu estou de acordo, eu não estou de acordo com essas conclusões. E para mim faz muita confusão que os nossos decisores políticos ainda se continuem a comportar como uma espécie de aristocrata que só com a sua presença no espaço público achava já que conferia dignidade a esse próprio momento, a esse próprio espaço e a esse próprio debate. Pois eu, pessoalmente, enquanto cidadão, não decisor político formal, não sendo um político profissional, não me revejo neste tipo de atitude e continuo a achar que é muito pobre, é moralmente redutora e, de certa forma, empobrece-nos, tão mal, torna-nos mais pobres, a todos nós, torna-nos mais pobres, a todos nós, que decisores eleitos democraticamente, pela maior parte da comunidade, depois não tenham o respeito por esses mesmos eleitores. E não pacificamente. E, portanto, esta é parte da... Para mim, coragem política também não é só... Coragem política é precisamente permanecer até ao fim e ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. Porque ter coragem é também, de certa forma, é também ter respeito por si e pelos outros. Mas eu também quero dizer outra coisa, é que eu também acho que falta coragem política a todos nós. Falta coragem política para nós, porque nós também somos cidadãos políticos, somos atores políticos, então temos a obrigação de denunciar este tipo de situações. E temos a obrigação também de ir um bocadinho mais longe. Temos a obrigação de denunciar, por exemplo, a insustentabilidade, como ainda hoje foi falado, dos nossos projetos e do nosso tipo de intervenção. Temos a obrigação de denunciar junto do financiador político, em instâncias formais, como na própria Assembleia da República, nas Comissões Parlamentares de Saúde e outras, de denunciar este tipo de financiamento e este tipo de projetos precários que têm a validade de um iogurte. Não faz sentido nenhum. E precisamos muito mais do que isto. Não precisamos só de dinheiro, precisamos de recursos, precisamos de compromisso. E para mim, precisamente, acontece o seguinte: a sustentabilidade só o poderá ser quando, antes de tudo, todos nós fomos capazes de assumir o nosso déficit democrático, o nosso déficit político, ou de integração política, e de pedirmos a todos nós, não é só pedir aos outros, não é só pedir àqueles que têm poder, de pedirmos a todos nós um pouco mais de intervenção e uma voz mais ativa. Porque se calhar verdadeiramente o poder não vem de cima, o poder vem quase sempre de baixo, e já o Maquiavel dizia isto. Não se esqueçam. Muito obrigado. Boa tarde. Passo a palavra ao Dr. Rui. Boa tarde a todos. Eu venho em representação da Associação Caso, Consumidores Associados que Vivem Organizados. É a primeira associação portuguesa gerida por pessoas que usam ou usaram drogas. E enquanto associação achamos que temos uma posição privilegiada para estar próximos das realidades das pessoas que usam drogas. Primeiro, fazer aqui um contexto sobre, se calhar, o modelo português,
que em 2000, 2001, com base na estratégia de 99, introduz os instrumentos e as ferramentas da redução de riscos nesta área. E a coisa parecia, criou na nossa comunidade algumas expectativas. A verdade é que, passado este tempo todo, esperaríamos mais, não é? Esperaríamos que o modelo já tivesse pensado o que é que alcançou, quais foram os seus limites e o que é que tem falhado. Em relação à redução de riscos, o Queiroz falava do financiamento, é uma das questões. O CICAD financia, compra um serviço, mas só paga 75% desse serviço, o que introduz relações estranhas com as associações. Não é? O mundo falava-se hoje na abertura, na participação, na cooperação, na importância da liberdade, mas estamos neste mundo em que só 1% é que tem acesso a essa liberdade, a essa capacidade de optar, e os outros 99% normalmente se calhar nem condições muitos têm para refletir estes temas. Portanto, chegamos a um momento também em que as estratégias de guerra às drogas mostraram que a sua falta de eficácia, não é? Aumentaram a produção de drogas tradicionais, aumentaram as novas substâncias em circulação, aumentaram o número de utilizadores. Portanto, todos os indicadores mostram que as estratégias proibicionistas e repressivas não funcionam. No entanto, tivemos este ano a reunião das Nações Unidas sobre drogas e nada mudou assim como era esperado. Temos organizações como a Global Commission on Drugs, da qual faz parte o Presidente Sampaio, Fernando Henrique Cardoso, várias personalidades internacionais, com um conjunto de recomendações bastante racionais sobre a política de drogas. E parece que continuamos a não aceitar com facilidade as evidências e as opções racionais, porque se calhar dá jeito a alguém poder usar emocionalmente a figura do utilizador de drogas, como a que tem acontecido nas Filipinas, com 3.000 e tal mortes relacionados com o novo presidente, mas em discursos banais o Trump diz que vai construir um muro para impedir que a droga chegue aos Estados Unidos, não é? E a sensação que nós temos é muito que somos, a figura do utilizador de drogas é usada, ora, oscilando entre uma figura demoníaca, não é? Onde se podem colocar vários males na sociedade, e mais recentemente uma estratégia de invisibilidade. Os documentos internacionais que temos agora tido acesso, cada vez menos falam, mesmo quando falam do VIH, do HCV, desapareceu a população-chave, os utilizadores de drogas têm desaparecido deste discurso e desta narrativa internacional. Portanto, acaso, vê-se um pouco, e o que nós achamos que podemos fazer é enviar informação para os decisores de quem está no terreno e de quem conhece a realidade próxima. Não é? Nós fizemos uma ação de limpeza simbólica do Aleixo, aqui há um mês, e encontramos várias camadas de lixos, de seringas, portanto, aquilo com alguma escavação ainda encontrávamos seringas de vidro. Portanto, a questões de redução de riscos, a redução de riscos traz uma abordagem, como dizia o Queiroz também,
realista e centrada nas necessidades da pessoa e muito pragmática. E isto acho que interessa a todos se for bem feito, se criarem, por exemplo, consórcios onde várias associações com visões plurais dos diferentes equipamentos possam estar a gerir um determinado equipamento, por exemplo, na sala de consumo seguro. Quem poderá coordenar um espaço destes? Poderão ser utilizadores de drogas a coordenar? Terão que ser técnicos? Terão que ser médicos? Qual é o modelo que queremos? O interessante seria haver mais diálogo social, não é? E incluir as diferentes perspectivas de uma forma ativa, num consórcio em que todos estão a coordenar determinadas respostas. Achamos que falta muito falta fazer no combate ao estigma, ao preconceito, à discriminação e à exclusão, e em épocas de crise, como aqui vemos, estes públicos em circunstâncias mais vulneráveis tornam-se custos. E, portanto, o investimento que deveria ter aumentado na redução de danos, se calhar 10 vezes, não aconteceu. O empoderamento o investimento que deveria estar a ser feito nos próprios utilizadores de drogas, e que se calhar antes da crise se fazia se calhar até mais do que agora. Não é? Havia dinheiro, passava pelas associações de técnicos, mas algum chegava aos utilizadores. Alguns programas específicos na reinserção para estes públicos-chave, e que hoje nem esses indicadores temos. Portanto, as migalhas já não chegam para termos projetos de empoderamento do utilizador de drogas, que quando pensamos numa cidade de futuro, numa cidade que se pensa a si própria, numa cidade com pensamento estratégico, se calhar tem obrigatoriamente que ser uma cidade inclusiva. Nestas questões, achamos que ficará sempre mais barato e mais bem feito se for feito com as pessoas. O facto de incluírem os utilizadores só para darem um aval a determinado programa, quando já tudo está decidido e definido, tem sido prática corrente e mostra o tal déficit demográfico que se calhar ainda vivemos e a quantidade de trabalho que temos pela frente para quebrar estes estigmas e esta exclusão. Queria pensar que seria interessante, nesta altura de crise económica, pensar melhores estratégias de redistribuir o investimento. Se continuamos a investir os milhões nos estudos e nas associações de profissionais, e se só chegam os tostões ao cidadão e à sua capacitação, vai ser sempre uma luta tremendamente desigual. Portanto, aqui também há algum apelo a que há mais do que evidências e estudos para todos os gostos que apontam no sentido da eficiência do trabalho feito por pares em alguns contextos, em equipes multidisciplinares, etc. Mas chega-se, por exemplo, à discussão na Câmara sobre salas de consumo seguro, e o que é que vamos primeiro de tudo fazer? É fazer mais um estudo, mais 6 meses. Na altura, por exemplo, a CASO manifestou toda a disponibilidade, todo o interesse em participar e eventualmente aconselhar os decisores. Até hoje ninguém nos contactou. Não é? Portanto, gostaria de imaginar o Porto, porque eu não sou do Porto e sempre me senti muito bem recebido e muito bem acolhido no Porto, e sempre olhei a cidade do Porto como uma cidade que acolhe muito bem a diversidade. E acho até que é dessa diversidade e desses encontros do diferente que se contraria muito dos caos da cidade, da entropia da cidade, não é? Que se constroem redes, que se constroem e que surgem ideias para encontrar soluções mais eficazes.
Nesse sentido, gostaria de imaginar a cidade do Porto no futuro a caminhar para este trabalho de investimento, que será sempre menor, mas de algum investimento nos seus cidadãos e nos seus cidadãos, os que são afetados por uma determinada questão, a serem chamados a participar e a dar o seu contributo no debate público com as suas opiniões sobre essa questão. Portanto, no fundo, o slogan do nada sobre nós sem nós é também uma garantia de que as coisas sejam mais bem feitas, de que da parte da sociedade civil se adeque o investimento que é feito e que é grande, mas que seja feito de forma adequada às necessidades das pessoas que usam drogas. Fico por aqui, depois se houver questões. Passar a palavra ao professor Luís Fernando. Boa tarde. Começo por agradecer o facto de estar aqui presente, de me terem convidado. Não é de estar aqui presente, senão vou agradecer a mim próprio. O facto de me terem convidado, a saber compreender. Alexandra Guimarães, que está a moderar esta mesa, apresentou o Rui Coimbra, apresentou o José Queiroz e o professor Luís Fernando. É natural, ele é minha aluna ainda, está no 5º ano de Psicologia e tem esta diferença. Curiosamente, nesta mesa também o José Queiroz e o Rui Coimbra foram meus alunos, por isso deve ser verdade que eu sou professor. Isto também, eu agora deixei crescer a barba porque quero que se notem mesmo as brancas. Já sou professor há bastantes anos. Muito do que eles disseram era o que eu poderia ter dito também. Vejo no conteúdo das intervenções de ambos e não tenho muito para acrescentar porque também era bom que tivéssemos algum espaço para o debate e a hora já vai avançada, mas também queria dizer outra coisa, é que estou aqui desde o início da tarde, contrariamente a alguém que não cheguei a perceber quem foi, que pelos vistos se foi embora, o Queiroz falou. Estou aqui desde o início da tarde e a qualidade das intervenções e o que elas nos trouxeram de informativo, mas também de fazer pensar, de pôr o dedo em cima daquilo que é preciso fazer, tem sido extraordinário. E eu, por razões de trabalho, frequento muito os eventos ditos científicos, os colóquios, os congressos e tal, e digo que não é aqui o caso, porque nós aqui estamos com ONGs e estamos com gente que trabalha no terreno e nas instituições do social, da ação social, e devo dizer que está aqui uma qualidade que poucas vezes vejo em congressos das tais associações científicas e universidades e tal, talvez porque atualmente vivemos um contexto de pressão para a produção de papers e de comunicações que fazem com que levemos estudos cada vez mais feitos à pressa, porque é preciso estar sempre a fazer estudos, a publicar e a ir a esses fóruns, e aí nesses lugares a qualidade vai diminuindo. No debate social e nestes lugares onde eu vou indo, estou aqui como estou em muitas outras associações, aí sim encontro debate vivo e encontro ideias. E é por isso que hei de continuar a vir a estes sítios, cada vez menos a congressos, com certeza. Embora vá ter que estar na próxima quarta-feira num congresso talvez dos psicólogos. Bom, só 2 ou 3 ideias sobre esta questão da redução de riscos. O Expresso de hoje traz uma entrevista com o João Golão, toda a gente sabe que é o líder do CICAD, que é o organismo público que comanda a questão das drogas em Portugal, e o título é sobre a cannabis, O título da peça é sobre a cannabis. João Golão comenta um estudo europeu que foi feito em 35 países. É um estudo que se faz periodicamente para comparar resultados ao longo do tempo. É o ESPAD. ESPAD é uma sigla que eu não sei exatamente, European Study, não sei o quê. Basicamente o que faz é, neste caso foi em 35 países, pegou nos jovens que fazem 16 anos, ou que fizeram 16 anos em 2015, e viu como é que estavam os consumos de álcool, tabaco, drogas e drogas ilegais. Bom, os resultados do estudo foram amplamente divulgados pela comunicação social, o João Golão vem hoje comentá-los, mas o que eu queria dizer era uma frase que vem lá no meio e em que ele diz: hoje a heroína já não é o
problema que nos preocupa. Hoje, a primeira motivo de consulta, de chegada às consultas na rede de atendimentos, é o consumo de cannabis. Eu não discuto que isto seja verdade, naturalmente, digo é que isto continua a informar da miopia que tem acometido a observação do fenómeno de droga desde há muitos anos, quando ela vem a partir dos organismos oficiais da chamada investigação administrativa, que é o que é. Bom, a chegar às primeiras consultas é um indicador importante, naturalmente. Esse indicador, se não for combinado com outro género de fontes, fala muito pouco, diz pouco. A Paula França já nos fez aqui, quando nos leu excertos daquele que será um artigo que está a preparar, falava nas shooting galleries, nas salas de consumo não oficial, a céu aberto, falou aqui em vários lugares do Porto, onde há indivíduos a viver na rua e a consumir em situações sanitárias degradantes. Enfim, nós sabemos que isto continua a passar-se no Porto, como noutras cidades. Não podemos dizer que a heroína já não é o problema que nos preocupa. Este é um discurso que tem vindo a sedimentar nos dirigentes das drogas, não apenas em Portugal. Há aqui um rodar de preocupações para outras coisas. Era curioso interpretar isto, eu não tenho ainda uma interpretação muito concisa sobre o porquê desta rotação do discurso, mas é como que talvez haja aqui uma tentativa de dizer fomos eficazes. Os anos 80 e 90 foram os anos da epidemia de heroína, depois veio a base de coca também, das drogas duras, e o dispositivo foi capaz de dar resposta a isto, e portanto agora estamos com outras preocupações que vamos agora sim equacionar, e de uma penada também arruma-se com a questão, por exemplo, das salas de consumo, que é uma questão importante e que continua a ser adiada, está prevista na lei. Também já hoje aqui dissemos que Portugal tem muito boas leis, já aqui dissemos a propósito das casas de acolhimento, a Sónia Rodrigues, que não sei se ainda está, ou se já fugiu, para Viana do Castelo. Sónia, já fugiu. Está bem. Fugiu. Está bem, as desculpas estão certas. E, portanto, já ficamos a saber que temos muito boas leis também na infância. Nós sabemos disto. Também a lei das drogas, de que o Rui Coimbra já falou, de 2001, prevê as salas de consumo. Ainda não fomos capazes de as abrir em Portugal. Elas já existem em mais de 70 cidades pelo mundo fora. Há outro déficit ainda no modelo português, há vários. Este é um. Outro é, e vou a um tema que também aqui foi trazido, pelo Nuno do SOS Racismo, o tema da violência policial. Se nós queremos andar nos fóruns internacionais a gabar-nos do modelo português, atenção, eu sou um defensor deste modelo e também tenho falado nele onde posso e com parceiros de outros países, porque temos que estar satisfeitos com muitas coisas que se fizeram já. Mas não podemos parar à sombra da bananeira e estar descansados. Ora, uma das coisas que está por fazer é esta. Ainda não se encarou de frente a formação das polícias para que não haja atos de violência nos territórios psicotrópicos das zonas mais degradadas das grandes cidades portuguesas. Eu sei que a polícia portuguesa, no seu todo, não é uma instituição violenta. Eu sei que temos uma polícia de um país democrático onde há mecanismos de controle da própria polícia. Ainda temos visto na comunicação social, inclusivamente, agentes a judiciário que ultimamente foram presos. Enfim, o sistema tem capacidade de se autocorrigir. Não tenho dúvidas disto. Em todo caso, por pontual que seja, por esporádica que seja, esta violência, quando somada, acaba por ser semanal. E quem diz isto são os técnicos das equipas de rua, que aqui no Porto há várias, e no Grande Porto, e noutras zonas do país. O R3 é uma associação informal, digamos, é uma rede de equipas de rua que se reúne já desde 2004 e que tem equipas de rua desde Aveiro até Braga. E nós conhecemos bastante bem o terreno a partir destes colegas que trabalham diariamente junto dos consumidores e sabemos a frequência com que ocorrem estes atos. Por pontuais que sejam. Eu acredito que nada disto signifique algo muito a fundo sobre a polícia. Em todo caso, há um trabalho a fazer, que é o da formação das polícias, como há um trabalho a fazer de mais e melhor formação para os técnicos que estão no terreno. Porque a redução de riscos continua a ser o parente pobre na área da intervenção.
Por exemplo, se eu trabalhar no sistema de tratamento, se for um psicólogo que faz tratamento num CAT, como ainda se dizia antigamente, eu ainda digo os CATs, que eu agora recusei vou mudar de nome, porque andam sempre a mudar os nomes, eu depois nunca sei os nomes. Portanto, eu agora estacionei nos CATs, agora acho que se chamam CRIs, mas para mim serão sempre os CATs. Portanto, estou a tornar-me um conservador, cuidado, isto é próprio do passado de idade. Não é? Portanto, se eu fosse psicólogo num CAT e quisesse formar-me terapeuticamente, tinha muito por onde escolher. Há bons cursos de formação nas várias associações de psicoterapias, há formação, há intervisão de pares. E na redução de riscos? A redução de riscos dá a impressão que é o trabalho que se vai fazer enquanto não se arranja um emprego de jeito. Porque a gente que lá está, que trabalha mesmo na redução de riscos porque gosta, é muito pouca. Porque as condições de trabalho não são boas, o Rui Coimbra já disse porquê. Ou seja, isto continua a ser o parente pobre. Nós temos que ter recursos nesta área, os recursos para as equipas trabalharem, para serem respeitadas, para não chegar um técnico de redução de riscos com um utente ao hospital, porque o utente precisa de um cuidado hospitalar e é ostracizado porque é um drogado e o técnico é metido no mesmo saco, não é? Portanto, há todo um trabalho aqui de representações a fazer nos outros profissionais de saúde que não contactam com estes fenómenos. Portanto, eu falo na formação das polícias, mas falaria na formação de todos os profissionais de saúde que não trabalham com drogas, mas que vão ter que contactar com elas porque estão num hospital, por exemplo, ou num centro de saúde, ou que são médicos de família, etc. E também para os próprios técnicos de redução de riscos. Eu aqui, deixo-me elogiar a mim próprio agora, tenho enfim, no meu currículo, digamos assim, o ter conseguido introduzir na Universidade Portuguesa a primeira disciplina que ensina a redução de riscos e minimização de danos. Enfim, e isto acontece na Faculdade de Psicologia, conseguimos fazê-lo com a reforma curricular de Bolonha em 2006 e esta disciplina tem funcionado, penso eu, muito bem, aliás, com a ajuda das equipas de terreno, que todos os anos, alguns colegas que trabalham nestas equipas vão às nossas aulas, junto dos nossos estudantes, dizer o que fazem, como é que se faz, etc, etc. Esta formação é precisa noutras universidades, em cursos de educação contínua, ou em estruturas, ou ONGs, por exemplo, que possam captar recursos para a formação nesta área, até para darmos dignidade à figura do redutor de danos, para não ser aquele que ainda não arranjou emprego no outro lado. Fico-me por aqui. Muito obrigado. Sinceramente, eu acho que há, falei com o Rui disse, e se calhar tentar explorar um bocadinho o que é isto de um modelo que se deixou de refletir assim, de produzir autorreflexão para poder evoluir. Eu acho que antes de tudo, e o Luís sabe disso, e era muito discutido já lá na faculdade, ou voltando, era discutido antes do próprio modelo, quando éramos teus alunos, ainda não sequer existia. Era a ideia de que nós deveríamos ter um paradigma mais de justiça, baseado na repressão, no law enforcement, na ideia de tribunais, polícia, do encarceramento do consumidor e do pequeno dealer, para um paradigma que fosse um pouco mais compreensivo. A possibilidade de fuga, digamos assim, lá está, a mudança da narrativa e da prática aconteceu quando, com um grupo de experts, e não só, do Paulo Agra, o Quintanilha e outros não fizeram parte, foram convidados... Paulo Agra é o Cândido Agra. Como disse Paulo? É bater o Cândido Agra. Quando foram convidados até o José Sócrates, não é se me engano, essa figura maldita agora da política portuguesa, a produzirem um conjunto de recomendações que levou a um desenho político de novas drogas para Portugal. Mas o que é interessante aqui de ver é o desenho político que foi definido foi um desenho centrado numa nova figura, uma nova concepção do utilizador de drogas, que seria a de um sujeito que está com uma condição, que está em situação de doença. E isso, na altura, foi considerado inovador, de certa forma, porque retirava o sujeito, ou retirava o fenómeno da droga e o lidar com o fenómeno da droga do chapéu, digamos assim, de chuva da justiça, retirava, de certa forma, poder à polícia e poder aos próprios juízes para determinar e definir a vida dos pequenos consumidores e dos pequenos dealers na rua, no espaço público, e entregava isto a novos atores e a um novo subsistema, que era o da saúde. Os atores da saúde, os médicos, os psicólogos, os técnicos de serviço social preocupados com o apoio social e por aí fora, passavam a adquirir um papel muito importante para redefinir o projeto de vida dos utilizadores de drogas. Qual é a minha perspectiva face a isto? Isto agora é uma opinião pessoal. É que nós, de certa forma, medicalizamos demasiado o modelo.
E, de certa forma, quando falamos de saúde, há sempre uma classe corporativa, isto nada contra os médicos, que eu tenho alguns que são de medicina, alguns familiares, mas há, o Rui também, o Rui mais do que eu, mas há sempre a tendência, quando falamos do subsistema de saúde, para um ator ganhar realce. E nos últimos 20, estamos em 2000, nos últimos 16 anos, o que aconteceu foi isto, foi uma nova figura emergiu, que foi um médico psiquiatra, um médico epidemiologista, um médico até de família, um médico nos Estados Unidos e na Inglaterra seria mais o general practitioner, o GP, não é? Que só culpa disto. Mas este sujeito emerge e passa a ter como seu e como sua problemática o consumidor de drogas. Mas ele, numa visão mais clássica e tradicionalista, isto continua-se uma opinião pessoal. Quer dizer, partilhada por muita gente, a nível europeu não só, mas a opinião pessoal que eu tenho. Mas este sujeito tem a tendência também, o médico está todo tem a tendência a olhar mais para o utilizador de drogas a partir de uma perspectiva médica ou biomédica que dá realce à doença, problematiza a doença e pouco se ocupa da pessoa. Bem? E há mais, muitos de nós aqui, enquanto utentes do Serviço Nacional de Saúde, temos tendência a queixar-nos que os médicos olham para nós e para os nossos sintomas, olham para os nossos sintomas, mas não olham para nós, não é? Preferem ouvir o que diz o corpo, ou o que dizem os sinais do corpo, do que aquilo que nós temos que expressar em termos de discurso. Não é? Uma pessoa diz, olha aqui, e parece que eles não digam nenhuma, e vão ali e vem outra coisa que até pode estar correlacionada e depois não nos explicam o porquê. Portanto, há esta ideia de consumidor de drogas, é a sua doença que me interessa, é a sua adição que me interessa, e é precisamente o retirar essa adição, é o retirar o comportamento que não é normativo, que é o meu fim. Ou seja, é uma visão biomédica, o que interessa é eliminar a doença, e quando se elimina a doença, atinge-se o estado de saúde. E, portanto, o que acontece é que isto é uma visão também muito redutora. Passou-se de uma visão repressora, de intervenção da justiça, que no fundo encarcerava e não queria saber do sujeito, para uma que é mais compreensível, mas só se ocupa dos sintomas e olha para o uso das drogas como uma doença ou um conjunto de sinais e de sintomas que reportam uma doença. E o que eu acho que é preciso mais neste momento é isto, é dar espaço, poder, para aqueles que são os próprios utilizadores de drogas, possam dizer também o que é preciso ser feito para que o modelo se torne mais inclusivo e mais ajustado. É preciso criar relação e é preciso criar um modelo cujo paradigma já não é o da saúde, mas o paradigma deveria ser o da cidadania. Ou seja, deveria ser um paradigma, ou deveria ser um conjunto de leis que pudesse ser um paradigma onde a voz daqueles que são excluídos estivesse presente e pudessem eles próprios participar em intervenções que melhorassem a sua própria vida e o seu próprio projeto de vida. E lá está, isso é muito desafiante porque obrigaria a que nós precisamente tivéssemos mais educadores de pares, por exemplo, nas equipas de não só, obrigaria também que houvesse... É? Tem que criar. Nós temos educadores de pares, por acaso pagos, são tratados como profissionais. Ainda não tem um salário idêntico aos técnicos, e eu sei que isto é uma falha nossa ainda. Vamos conseguir atualizar a tabela salarial pela igual a outros técnicos, mas temos educadores pares que são pagos, têm formação e têm os direitos que tem qualquer trabalhador. O que se passa na AP10 era o que devia estar a passar-se em muitas outras equipes. E esse modelo tem que ser. Não, mas não é só ser AP10, vão ser mais organizações e devia se calhar também, porque não, como disse o Rui Coimbra, irmos um bocadinho mais à frente e permitir que associações ou movimentos de consumidores de drogas ou de sem-abrigos ou por aí fora pudessem eles próprios desenvolver projetos de intervenção. Porque não criarmos pequenos pilotos em Lisboa, no Porto ou noutra cidade, de forma bastante balizada, com avaliação, com muito rigor, com dinheiro, orçamentos e com apoio, e permitir que eles próprios também pudessem ser interventores e darem origem a uma forma de intervenção mais orgânica que fosse complementar à nossa intervenção mais técnica, mais, às vezes é mais didática ou pelo menos mais racional. Ou seja, dar-vos espaço a vocês para não estarem só a organizar aqui encontros, não estarmos só a falar da vossa importância em participar, mas termos mais, temos um compromisso maior, é dar-vos dinheiro e dar-vos espaço para que vocês intervenham, mas com dinheiro possam intervir. E para mim isto aqui se calhar seria a forma de nós fazermos avançar ainda mais este modelo, porque provavelmente este é um modelo que ainda é muito unilateral e é de cima para baixo. Antes era o poder vindo da lei e dos seus representantes, agora o poder vindo da saúde e dos seus representantes. Também muitos psicólogos como eu diabolizei um bocado aqui fora do médico, porque sou psicólogo,
dão bolsa a porrada nos médicos, mas é verdade que os psicólogos, assistentes sociais e por aí fora, e enfermeiros, se comportam tal e qual como os médicos. Também gostam de impor o seu poder tecnocrático, a sua visão sobre a vontade e o espaço criativo do próprio intervencionado, não é? Das comunidades. Eu falei imenso, mas desculpa. Deve que há muitos psicólogos que gostavam de ser médicos. Obrigada. Os que conseguiram entrar em medicina, não foi o teu caso, Alexandre. Não. E é só aqui acrescentar que algumas das práticas da redução de riscos vieram da comunidade de utilizadores de drogas. Não é? Foram os primeiros a darem-se conta que, obviamente, faltavam seringas e o pessoal estava a apanhar doenças. Muitas destas práticas foram, os profissionais foram tomando conta delas, e parece-me que está agora a haver um outro movimento, que é os profissionais a chamarem os pares. Atenção, porque nós conseguimos enquadrar isto, mas se calhar não entramos no bairro sozinhos. Portanto, há aqui esta complementaridade de ações.